O Barcelona vivia um calvário, sem títulos, sendo obrigado a ver o Real Madrid dos Galácticos faturar tudo e dar espetáculo, quando simplesmente houve a ideia de contratar nada mais nada menos que Ronaldinho Gaúcho, que deu show e levou o Barcelona a outro patamar e também arranjou muitas confusões. E no vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre a ascensão e queda do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Hoje é dia de bruxaria, hein? E você vai ter que ficar comigo até o final desse vídeo. E já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, preciso da sua inscrição, escreve aqui nos comentários o que você achou do vídeo. O ano era 2003 e o Barcelona demitiu o treinador Radomir Antic. No lugar dele foi contratado Frank Rijkaard. O Barcelona tinha fama de contratar jogadores e treinadores holandeses, e o Rijkaard era mais um deles. Juntamente com ele veio simplesmente Ronaldinho Gaúcho. À época ele era um jogador extremamente promissor, jovem, que já havia vencido a Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira, mas ainda não era um astro absolutamente consagrado. O Barcelona pagou 25 milhões de euros e o à época candidato à presidência Joan Laporta e sua chapa simplesmente convocaram uma coletiva para afirmar que o Barcelona havia contratado o David Beckham, grande astro inglês que jogava no Manchester United. Só que isso se tratava de um blefe. O Barcelona havia apenas perguntado ao Peter Kenyon, presidente do Manchester United na época, o preço do David Beckham. Tudo isso foi para demonstrar seriedade, que aquela chapa estava compromissada em fazer o Barcelona alcançar voos maiores do que vinha acontecendo. Essa história foi relatada numa matéria da ESPN. O Barcelona venceu a concorrência de Manchester United e Real Madrid. Na época o Barcelona não tinha grandes jogadores, mas tinha jogadores de bom nível. Havia contratado por empréstimo o holandês Edgar Davids, bom marcador de muita relevância no futebol mundial. Tinha jogadores importantes como o atacante argentino Saviola, o atacante holandês Kluivert, outro atacante holandês, o Mark Overmars, que jogou e se destacou contra o Brasil na Copa de 94. Tinha também o Luiz Henrique, que hoje é treinador. O Xavi até então não havia tido grande destaque. O Iniesta, na época, era apenas um garoto, e também já tinha o zagueiro Puyol, revelação do Barcelona. O Barcelona se desfazia também de outros jogadores que não deram muito certo, casos do goleiro Bonano, argentino, o zagueiro holandês De Boer, os meios brasileiros Fábio Rockenbach e Giovani. E o Barcelona também se desfazia nada mais, nada menos do que do Riquelme, grande astro argentino extremamente talentoso, que acabou não vingando no Barcelona. Ele teve problemas com o treinador Luiz Van Gaal. Uma pena ele não ter jogado no Barcelona, né? O Barcelona não vencia a Champions League desde a temporada 91-92. E havia 4 temporadas do Campeonato Espanhol que o Barcelona não faturava o título. Muita coisa para um time do Barcelona, não é mesmo? E a temporada acaba sendo com um saldo positivo para o Barcelona. O time joga a Copa da UEFA, porque na temporada passada havia sido apenas o 6º colocado no Campeonato Espanhol. E no Campeonato Espanhol o time acaba sendo o 2º colocado, ficando atrás apenas do Valência. Na Copa da UEFA o time chega a meter uma goleada de 8-0 no Matador Puchov, com 3 gols de Ronaldinho Gaúcho, hein? Só que o time foi eliminado da Copa da UEFA pelo Celtic da Escócia, um bom time escocês. O Barcelona também é eliminado das quartas de final da Copa do Rei pelo Zaragoza. Os números do Ronaldinho são positivos. De acordo com o Transfer Market, nessa temporada ele realizou 45 jogos, fez 22 gols e 11 assistências, já uma marca bem interessante. Só que na temporada seguinte que a coisa começa a ficar espetacular. O Barcelona contrata excelentes jogadores, trouxe nada mais nada menos que o Deco, grande astro luso brasileiro que vinha se destacando havia muito tempo no Porto, que havia acabado de ser campeão da Champions League, um meia de muita qualidade. Também contratou o Samuel Eto'o, grande centroavante que se destacava havia muito tempo no pequeno Mallorca da própria Espanha. Juntamente a eles contratou os bons brasileiros que foram úteis ao plantel, Silvinho, Belletti e Edmilson, todos muito importantes para fortalecer um elenco de qualidade. Também contratou o atacante Larsson, goleador do Celtic, que fazia gol de tudo quanto era jeito, rapaz. O Barcelona faz uma excelente temporada na Espanha. O encaixe entre Eto'o, Deco e Ronaldinho foi absolutamente espetacular. Ronaldinho já estava dando show, brilhava.
De acordo com a matéria da Trivela, o Barcelona foi líder em 34 das 38 rodadas, sem falar que foi o melhor ataque da competição com 73 gols e foi a melhor defesa com 29 gols. Foi a melhor marca desde a temporada 88-99. Um dos jogos muito importantes nessa temporada foi uma partida da Liga dos Campeões contra o Milan. O Barcelona simplesmente conseguiu virar o jogo. Nesse jogo, o Ronaldinho Gaúcho dá um belo passe pro Deco perder o gol. E na reta final, aos 43 do segundo tempo, Ronaldinho recebe a entrada da área, corta pro meio e manda de canhota, no ângulo, golaço, um foguete. Era uma demonstração de força do Ronaldinho e do Barcelona, que estava muito bem. Outra vitória categórica nessa temporada foi contra o Real Madrid dos Galácticos, que se afundavam cada vez mais. O Barcelona venceu de 3-0 no Camp Nou, uma vitória que dava muita demonstração de força. O Barcelona já jogava muito bem, o Real Madrid vinha caindo muito de produção. Só que na Champions League, o Barcelona foi eliminado nas oitavas de final pelo Chelsea. E o Barcelona reagiu fazendo 2 gols, um deles de Ronaldinho Gaúcho mandando simplesmente um gol monumental. Sem movimentar o corpo, ele manda de banda, num grau de dificuldade altíssimo, num dos gols mais bonitos / importantes de sua carreira. Só que o Terry fez o 4º gol do Chelsea e eliminou o Barcelona. Não seria dessa vez que o Barcelona venceria a Champions, mas o Barcelona já era uma equipe bem consistente. Na temporada 2004-2005, Ronaldinho tem números muito bons. Ele fez 13 gols e deu 17 assistências. Tudo isso em 42 partidas, média de 0,71 participação por gol por jogo, de acordo com dados da Placar. O Ronaldinho também vence a Copa das Confederações para coroar um ano de muita qualidade. E aí sim, na reta final do ano, ele consegue simplesmente vencer pela primeira vez o título de melhor jogador do mundo, mesmo sem ter vencido a Champions League. O Ronaldinho Gaúcho é eleito o melhor jogador do mundo, batendo na final Shevchenko e o Thierry Henry, 2 jogadores de muita qualidade. Algo absolutamente relevante. Ronaldinho estava dando passes incríveis. E na temporada 2005-2006, o Barcelona consegue logo vencer a Supercopa da Espanha, ganhando por 3-0 o Betis. Era só o começo, hein? Num dos jogos mais relevantes da trajetória de Ronaldinho Gaúcho em sua carreira, foi um jogo nessa temporada contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. O Barcelona venceu de 3-0, num jogo absolutamente especial. Apesar de não ter feito grandes momentos, foram momentos cirúrgicos de Ronaldinho que ficaram marcados para a história do futebol mundial. Nesse jogo ele dá um lançamento maravilhoso pro Eto'o, que perde o gol. E no segundo tempo, meu amigo, o Ronaldinho aprontou demais. Ele recebe na esquerda, corta o Sérgio Ramos e depois o Evlon Higuera e bate no canto, golaço. Segundo gol do Barcelona. O terceiro gol é bem parecido, ele recebe de novo na esquerda, corta o Sérgio Ramos e bate no canto outra vez. 3-0 Barcelona. 2 gols de Ronaldinho Gaúcho e no terceiro, o que acontece? A torcida do Real Madrid aplaude o Ronaldinho Gaúcho de pé. Lembra do Elidio Godon? Batendo palmas pro Ronaldinho Gaúcho, humilhando. Absurdo! Ronaldinho tava quase no topo do mundo, meus amigos. Na Champions League, o Barcelona ficou em primeiro lugar, no grupo que tinha Werder Bremen, Udinese e Panathinaikos. Um grupo moleza, hein? O Barcelona eliminou o Chelsea nas oitavas de final, o Benfica nas quartas e o Milan nas semifinais, com direito a uma atuação absolutamente monumental de Ronaldinho Gaúcho no jogo da Itália. O Barcelona venceu esse jogo por 1-0. O Ronaldinho Gaúcho simplesmente humilhou, meus amigos. Deu 2 pedaladas no Gattuso, chapéu no Pirlo, deu outro chapéu no Gattuso e ele simplesmente deu uma assistência absolutamente maravilhosa pro atacante Juli fazer o gol. Milimétrica, perfeito lançamento. E o Juli bateu de primeira, belíssimo gol. Essa foi a última grande atuação e altíssimo nível de Ronaldinho Gaúcho. Uma atuação para ficar na história do futebol como uma das mais marcantes de um jogador em alto nível. A final da Champions League foi contra o Arsenal, foi absolutamente emocionante e marcante. O Arsenal fez 1-0 no primeiro tempo com o zagueiro Campbell. E no segundo tempo, o Eto'o empatou para o Barcelona
E na reta final, o Belletti, que estava no banco de reservas, entrou e fez o gol da virada. Numa imagem absolutamente marcante, ele se estira ao chão e é agraciado pelos seus companheiros. Barcelona virou o jogo, fez 2-1, sem uma grande atuação de Ronaldinho Gaúcho, mas o Barcelona era campeão da Champions League fazia tanto tempo, desde a temporada 91-92. Incrível! Barcelona também foi campeão espanhol, com o melhor ataque fazendo 80 gols, 12 pontos à frente do Real Madrid, e com o Eto'o, artilheiro da competição, com 26 gols. Era muita coisa, meu amigo, muita coisa mesmo. Barcelona campeão da Champions, campeão do Campeonato Espanhol. Ronaldinho Gaúcho tem simplesmente 26 gols, 24 assistências e 45 jogos, uma média de participação de gol de 1,11. Absurdo! Título coletivo, atuação individual espetacular, e o que falta? Título de melhor do mundo outra vez. Impressionante! Numa temporada perfeita de Ronaldinho Gaúcho, brilhante, ele ganhou tudo que podia, absolutamente espetacular. Ele é eleito o melhor do mundo, batendo o grande volante inglês Lampard e o seu companheiro Samuel Eto'o, encerrar a temporada de 2005-2006 com chave de ouro, ganhando só o título de melhor do mundo. Absurdo! Se isso já era bom, o que poderia ser melhor? Venceu uma Copa do Mundo com um protagonista com grandes craques ao lado, concorda? Só que não foi isso que aconteceu. O Brasil montava uma seleção que individualmente era absolutamente brilhante, formada por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador. Como eu consegui parar esse time que já havia sido campeão da Copa das Confederações? Só que na prática não foi bem assim. A Copa de 2006 foi um retundante fracasso da seleção brasileira, que teve o quadrado mágico virando quadrado trágico, porque os 4 jogadores não jogaram de forma coletiva. Tirando o Kaká, que começou muito bem e caiu de produção, os outros 3 jogadores jogaram muito mal. Inclusive, obviamente, o Ronaldinho Gaúcho fez uma péssima Copa. O Brasil foi eliminado nas quartas de final com aquele fatídico gol do Thierry Henry, que até hoje já era polêmico pelo fato de Roberto Carlos estar abaixado na hora do gol. Ele foi muito acusado de ter sido indolente por supostamente não ter marcado o Henry, algum outro jogador, na hora da falta. Uma grande polêmica que marcou a carreira de Roberto Carlos. Brasil eliminado, e a temporada 2006-2007 para o Barcelona é muito abaixo do que vinha sendo anteriormente. O Barcelona até contrata excelentes jogadores, contrata o Thierry Henry, algoz do Ronaldinho Gaúcho na Copa, contrata o Lilian Thuram, zagueiro francês histórico, já experiente, e contrata o lateral Zambrotta, italiano, que havia acabado de ser campeão do mundo na Copa do Mundo de 2006 pela Itália. Só que o Barcelona joga muito abaixo, tecnicamente, nessa temporada. É um time com intensidade muito mais frágil, não consegue mais ter aquela marcação, pressão no campo de ataque que historicamente o caracterizou, e a vida noturna de Ronaldinho Gaúcho e Deca começava a ser comentada, porque eles saíam bastante, era público e notório, e o rendimento dos dois em campo já não era mais o mesmo. O livro Barça, a construção e trajetória do melhor Barça de todos os tempos, detalha que o treinador Frank Rijkaard começava a perder o pulso no vestiário. Havia muito mais relaxamento, sem a dedicação de antes. O Barcelona foi eliminado nas oitavas de final pelo Liverpool na Champions League, foi eliminado pelo Getafe na Copa do Rei, perdeu por 4-0 no jogo de ida e até venceu de 5-2, mas não classificou pelo saldo de gol. Perdeu a Supercopa da Europa para o Sevilha por 3-0 e foi vice-campeão espanhol contra o Real Madrid. O time até terminou empatado em número de pontos, mas pelo saldo de gols acabou sendo derrotado. O volante Emerson, que à época jogava no Real Madrid, deu uma declaração ao podcast Inteligência Limitada que o Real Madrid chegou a estar 10 pontos atrás do Barcelona e conseguiu a reviravolta impressionante. Além disso, o Barcelona ainda perdeu o Mundial de Clubes para o Internacional, a época de Alexandre Pato e Fernandão, lembra? Era nítido que o Barcelona não jogava mais aquela bola toda. Ainda assim, o Ronaldinho Gaúcho tem excelentes números. Ele teve 49 jogos, 24 gols e 14 assistências, mas ainda assim o rendimento dele em campo já não era mais o mesmo.
Questionamentos já se faziam, o Real Madrid foi outra vez campeão espanhol, bicampeão, 8 pontos à frente do Barcelona, que foi um vice muito atrás inclusive. Foi eliminado na semifinal da Champions League para o Manchester United, empatou o primeiro jogo em casa de 0-0 e perdeu na volta por 1-0 para a equipe inglesa, que viria a ser campeão da Champions. Foi eliminado na semifinal da Copa do Rei contra o Valência, que viria a ser o campeão, empatou em casa em 1-1 e perdeu fora por 3-2. Muitas derrotas para um time como o Barcelona. A verdade é que o Barcelona passou por um período de envelhecimento, vaidade e falta de ímpeto. Não havia mais aquela gana das temporadas anteriores. E especialmente o Ronaldinho Gaúcho encontrava-se absolutamente desmotivado, sem aquela vontade, o rendimento já muito abaixo. Para vocês terem uma ideia, os números dele foram terríveis. Foram 26 jogos, poucos jogos, 9 gols e apenas 5 assistências. Ele sempre que deu muitas assistências, e agora? E não havia outra solução senão a saída. A saída de Ronaldinho Gaúcho decorre de sua falta de comprometimento e de o medo que havia das pessoas, dos diretores, de que Ronaldinho Gaúcho influenciasse negativamente o Messi, que era ali uma promessa barra realidade muito novo e que todo mundo queria que se transformasse num grande astro, assim como Ronaldinho Gaúcho foi, mas não se manteve no auge, por comportamento equivocado. O Rijkaard, que estava completamente perdido, é demitido, e quem chega no seu lugar é nada mais nada menos que Josep Guardiola, que havia tido apenas uma experiência no Barcelona B, vitoriosa, mas não havia tido oportunidade no time profissional. Na primeira coletiva do Guardiola, o que ele fala? Que era o Eto'o, Deck e Ronaldinho Gaúcho fora do time. Olha que postura do cara, hein? Com a ressalva ao Ronaldinho Gaúcho de que se ele estivesse motivado, ele continuaria na equipe. Era um recado claro do Guardiola, já bastante incisivo. O Eto'o continuou na equipe porque na pré-temporada ele se destacou bastante e os próprios jogadores foram até ele pedindo que o Eto'o continuasse. Era o fim da trajetória de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, que depois se transferiu para o Milan e jogou algumas outras equipes, até teve bons momentos depois da saída do Barcelona, mas nunca mais foi aquele Ronaldinho Gaúcho absolutamente impressionante, espetacular. Foi um período de muitas glórias e também de muitas trapalhadas. Até hoje, o Ronaldinho Gaúcho, por aquele período específico que eu citei entre 2003 e 2005, 2006, ele é lembrado como um dos melhores jogadores da história do futebol, só que sempre há um asterisco. Ronaldinho daquela temporada comparam ele contra um outro grande craque, como Zidane, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo. Porque o Ronaldinho Gaúcho viveu um auge maravilhoso e depois caiu muito de produção. E então é isso, meus amigos. Escreve aqui nos comentários, Ronaldinho foi o melhor que você viu? Teve alguém melhor do que ele? Curte esse vídeo, preciso da sua inscrição, cara. Se inscreve aqui, até a próxima.